Olá, sejam todos bem-vindos ao mini curso de extensão da Uninter, Educação Infantil, como aplicar os conhecimentos da neurociência no ensino das habilidades preditoras da alfabetização. Hoje teremos a nossa primeira aula, no total serão 4 horas de curso e quem se inscreveu pela ficha de inscrição e cadastrou o e-mail irá receber o certificado de participação fornecido pela Uninter no prazo de até 60 dias. Meu nome é Maria Angélica do Nascimento, algumas pessoas que me acompanham pelas redes sociais, outros já me conhecem pessoalmente, mas a grande maioria dos inscritos não. Eu sou coach educacional e vocacional, eu sou acadêmica da Uninter no curso de Pedagogia e pós-graduada também pela Uninter em Psicopedagogia Clínica e Institucional. Esse projeto de extensão ele está sendo supervisionado pelo Polo de São José do Rio Pardo, e orientado pela Giane Ribeiro, que é orientadora educacional do Polo, e pelo Paulo Sérgio Olivieri, que é supervisor do Polo. E eu estou falando da cidade de Mococa, que é também no interior de São Paulo, vizinha da cidade de São José do Rio Pardo. A maioria das pessoas, eu acredito que seja da região do Paraná, algumas pessoas do Rio Grande do Sul estão participando, da Bahia, do Espírito Santo, de várias regiões, da capital de São Paulo. Então vamos lá? Quando eu compartilhei nas redes sociais o convite para vocês se inscreverem no mini curso, eu justamente fiz a chamada para vamos aprender juntos. Vamos aprender juntos sobre as bases da alfabetização que podem ser construídas na educação infantil e as contribuições da neurociência. Então, a proposta é nós aprendermos juntos durante esses 4 dias os conceitos que são introdutórios. É claro que não vai dar tempo da gente se aprofundar muito sobre os temas, mas a ideia é nós caminharmos e aprendermos juntos e construirmos esse conhecimento, certo? Então, nós vamos refletir sobre o funcionamento do cérebro da criança e sobre os fundamentos teóricos para ensinar essas habilidades preditoras da alfabetização. E vamos aprender a aplicar esses conceitos, porque nós precisamos transformar esse conhecimento teórico na nossa prática, levar isso para a nossa prática, seja em sala de aula ou seja para o espaço psicopedagógico. Então, aplicar esse conhecimento da ciência cognitiva para elaborar atividades ou estimular essas habilidades, mesmo em casa, como os pais e as mães que estão participando do minicurso, poderão aplicar os conceitos e essas pesquisas da neurociência em casa ou, no caso das professoras, das pedagogas que estão participando, em sala de aula, certo? Então vamos lá? Hoje nós iremos introduzir os conceitos de neurociências e como que o cérebro aprende a ler e a escrever. Então é bem interessante essa parte da aula. Nós iremos aprender sobre o conceito de neuroplasticidade e na próxima aula nós iremos aprender o conceito de alfabetização, quais são as fases da leitura e da escrita que a criança percorre. Então os pais e as mães que estão participando vão poder identificar qual fase que a criança está. As pedagogas que aqui estão em formação ou já que estão atuando na área já sabem identificar muito bem essas fases, que é um conceito que é muito trabalhado no curso de pedagogia e também na psicopedagogia. E vamos então conhecer quais são as habilidades preditoras da alfabetização. Então nós iremos relacionar as principais, comprovadamente pela ciência, que nos mostram que, se forem trabalhadas e estimuladas na educação infantil, são precursoras de sucesso na alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental. Nós iremos trabalhar na terceira aula com o conceito de literacia familiar, então a participação da família na alfabetização. E na quarta aula nós teremos a nossa prática e eu vou compartilhar o material gratuitamente com vocês. Vocês vão receber por e-mail o PDF para poder confeccionar esse material. Então, vai ser uma sugestão de sequência didática que eu farei uma pequena demonstração prática de como vocês vão poder utilizar esse material. Então, vamos lá, no nosso primeiro conceito que a gente vai trabalhar será neuroeducação. Provavelmente vocês já ouviram essa palavra e a palavra neurodidática. Então, o que seria a neuroeducação?
A neuroeducação é uma nova área, um novo campo que abrange, na verdade, a intersecção de três grandes áreas do conhecimento humano, que é a neurociência, que estuda o funcionamento do cérebro e do sistema nervoso como um todo, principalmente do cérebro, da psicologia e da pedagogia. Então, a intersecção entre essas três grandes áreas forma a área da neuroeducação, esse campo de atuação aqui. Então, tem contribuições da psicologia sobre o funcionamento da mente, as contribuições da neurociência sobre o funcionamento do cérebro e as contribuições da pedagogia sobre o ensino e aprendizagem, sobre a educação. Além dessa intersecção, que é a neuroeducação, há outras intersecções que a gente precisa olhar que também contribuem para a neuroeducação, que seria a intersecção entre a neurociência e a psicologia, que é a neuropsicologia, que estuda, por exemplo, as funções cognitivas como a memória e a atenção, que são importantíssimas para o processo de aprendizagem. E a intersecção entre a psicologia e a pedagogia forma a psicologia educacional, que é o ramo que eu estou atuando atualmente, que é a psicopedagogia. Então, os neuropsicopedagogas e as psicopedagogas atuam entre a psicologia e a pedagogia, que também é um novo ramo. E entre a neurociência e a pedagogia, há a neurociência educacional. E é daqui que vem o termo neurodidática. Então, o termo neurodidática, a palavra neurodidática, vem dessa área de atuação. Então, todas essas áreas contribuem entre si, formando essa nova área que é a neuroeducação. Então, na prática, uma aula neurodidática, na verdade, é uma aula que usa práticas instrucionais para que o cérebro assimile melhor esse conhecimento. Então, para melhorar a prática de ensino e aprendizagem, o processo de ensino-aprendizagem, para que esse cérebro tenha melhor desempenho durante a aprendizagem. Então, na verdade, uma aula neurodidática ela vai estimular esse cérebro de uma forma que os processos sejam mais eficientes dentro da circuitaria neuronal, dentro dos processos de formação de memórias, nos processos atencionais. Tudo isso vai ser estimulado para que esse cérebro tenha um melhor desempenho. Então, duas palavras que eu citei que são bem importantes é aprendizagem e cérebro. Então, a gente precisa entender como que funciona o cérebro humano e também precisa entender como que funciona o processo de aprendizagem. Então, a gente tem várias teorias sobre a aprendizagem. São as teorias cognitivas da aprendizagem. Eu tenho até um livro aqui, que ele é Fundamento Teórico da Psicopedagogia e também da Pedagogia, que são as teorias cognitivas da aprendizagem. Esse livro é da Ana Maria Lacombe. Então, aqui, as teorias, por exemplo, de Jean Piaget, teorias de Vygotsky, as teorias de Skinner sobre aprendizagem pelo comportamento. Então, são teorias de aprendizagem. Mas para nós, para esse curso, nós iremos abordar a aprendizagem sobre o ponto de vista do funcionamento do cérebro. Então, todo o minicurso, a base da neurologia do cérebro, da anatomia do cérebro que a gente vai aprender, eu me baseei nesse livro, que também faz parte da bibliografia recomendada da Uninter, e quem é aluno da Uninter pode acessar pelo Univirtus, pelo AVA, para poder ler na biblioteca. É Neuropsicologia e Aprendizagem, da Maria Gabriela Ramos Ferreira. Então, esse livro ele vai abordar os processos de aprendizagem e a parte funcional do cérebro. Então, ele mostra todo o sistema funcional do cérebro e essas contribuições também para a aprendizagem. Então, o que seria a aprendizagem do ponto de vista do cérebro? Quando a gente adquire novas informações, nós mudamos nossos comportamentos relacionados ao conhecimento que a gente adquire.
E essas mudanças, elas ocorrem também a nível cerebral. Então, as funções do nosso cérebro, a arquitetura do nosso cérebro, ela se transforma ao recebermos as informações e ao processarmos essas informações através dos sentidos e através das experiências que nós temos. Então, na verdade, quando nós aprendemos, toda a estrutura do nosso cérebro ela é alterada, ela é modificada. Isso através da criação de novas sinapses, que a gente vai entender o que seria sinapse, e pela eliminação de outras, que seria a poda sináptica. Então, nós iremos formar novas sinapses e fortalecer essas sinapses se a gente repetir sobre o aprendizado. Então, a gente vai fortalecendo essas arquiteturas e essas comunicações entre os neurônios no nosso cérebro e vai formando as nossas memórias. Então, isso que seria a aprendizagem do ponto de vista do cérebro. Então, é essa mudança que ocorre na arquitetura do cérebro e a formação de novas sinapses ou a eliminação pela poda sináptica. Então, aqui a gente tem uma figura que representa o cérebro. O cérebro também pode ser chamado de encéfalo. Ele é formado por várias partes e nós vamos focar na estrutura do cérebro, que é o telencéfalo, que é essa parte maior do nosso cérebro, e pelo diencéfalo, que fica aqui no interior do cérebro. Essa parte aqui forma o tronco encefálico e essa pequena parte, que parece até um pequeno cérebro, é o cerebelo. Então, nessa figura fica mais claro para vocês visualizarem e entenderem essa divisão. Então, o cérebro ele é dividido entre telencéfalo, que é essa parte que está representada em vermelho, e o diencéfalo. Então, nessa parte que a gente vai se atentar na aula de hoje, certo? A gente vai compreender o funcionamento dessas áreas aqui. Aqui é o cerebelo e o tronco encefálico, formado pelo mesencéfalo, pelo bulbo, que depois vai se ligar à nossa coluna vertebral e à nossa medula, certo? Pelo sistema nervoso. Então, o cérebro é o controle que comanda todo o nosso sistema nervoso, todo o nosso corpo. Ele é comandado pelo funcionamento desse cérebro, desse encéfalo aqui, certo? Então, aqui dentro do diencéfalo há algumas regiões que trabalham para a emoção, por exemplo, o sistema límbico, o hipocampo e o hipotálamo, que vão contribuir para a construção das memórias. Então, a gente vai se atentar mais a essa parte do telencéfalo. A gente vai compreender como que ele é formado e as suas principais funções. Então, essa parte que reveste o cérebro, que a gente visualiza, a gente chama de massa cinzenta. Essa massa cinzenta é o córtex cerebral, ele reveste todo o cérebro, é a parte rugosa que a gente visualiza por fora do cérebro. Então, essa parte rugosa e acinzentada, essa substância cinza, ela é formada pelos neurônios, que são as células principais do cérebro e do sistema nervoso, certo? E o neurônio ele tem um prolongamento que a gente chama de axônio, e esse prolongamento ele é mais fibroso e esbranquiçado pela presença da bainha de mielina. Então, essa bainha de mielina tem essa coloração branca, então internamente o nosso cérebro tem uma massa branca. E no exterior do cérebro a gente visualiza essa massa cinzenta, que é formada pelos corpos dos neurônios, que são as células do cérebro. Então, aqui a gente tem uma figura que exemplifica bem melhor para vocês visualizarem. Então, aqui é um neurônio, esse aqui é o corpo do neurônio, esses pequenos ramos são os dendritos, e o prolongamento do neurônio é o axiônio. Então, na parte externa do córtex cerebral, a gente visualiza, aqui a gente tem uma microfotografia real dessa massa cinzenta. Então, na parte externa do córtex cerebral, há os corpos dos neurônios, que são as células cerebrais. E o seu prolongamento ele é mais fibroso e esbranquiçado pela presença da bainha de mielina. Então, o cérebro ele está todo integrado
e formado principalmente pela presença dos neurônios que compõem essa massa cerebral. Então, o neurônio aqui representado, os dendritos, e o prolongamento do neurônio pelo seu axiônio. Então, como eu citei, a bainha de mielina ela é um revestimento que funciona como um isolante. Então, essa bainha de mielina a gente vai aprender que ela é formada ao longo da vida até a adolescência. Então, ela é uma cor mais esbranquiçada que dá aquela cor branca para a parte interna do cérebro. E para o exterior do cérebro fica mais esse prolongamento do neurônio. A palavra neurônio ela vem do grego neuronon, que é o diminutivo de neuron, que é o nervo. Então, ela é considerada a unidade celular do cérebro. E aqui a gente tem um outro tipo de célula que também está no cérebro, que são as neuroglias ou células gliais, que elas funcionam como se fosse uma cola conectando um neurônio ao outro e também tem outras funções. Então, o nosso cérebro ele é formado por vários tipos de células. As principais são os neurônios e as células gliais. Outra importante informação que a gente precisa compreender é sobre a divisão do nosso cérebro. O nosso cérebro ele é formado por dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. E cada um tem uma particularidade no seu funcionamento. Então, por exemplo, o cérebro esquerdo ele comanda todas as nossas funções do lado direito do nosso corpo. E o lado direito do nosso corpo comanda as funções orgânicas do lado esquerdo do nosso corpo. Além disso, tem outras funções específicas de cada hemisfério que a gente vai discutir mais para frente, certo? Então, visto pela parte de cima, o cérebro é visto dessa forma. Então, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Na parte frontal do cérebro, representado por essa cor mais rosa, está o córtex frontal, que a gente chama dessa forma. Então, fica essa parte frontal da nossa cabeça e a parte de cima aqui. Então, esse córtex frontal, ele também se desenvolve ao longo da vida até a adolescência. E na parte anterior, aqui em cima da nossa cabeça, a gente tem o lobo parietal. E atrás das orelhas, pegando uma porção até o meio da cabeça, a gente tem o lobo temporal. E na parte inferior aqui da cabeça do nosso crânio, a gente tem o lobo occipital e depois mais embaixo o cerebelo. Então a gente vai entender as funções de cada parte do cérebro. Além dessas divisões, há outras subdivisões que a gente não vai abordar aqui, tá? Porque não seria nem didático a gente abordar todas as sub-regiões que existem. No livro que eu sugeri para vocês, da neuropsicologia e aprendizagem, ele mostra todas essas subdivisões e as funções dos lóbulos especificamente. Aqui eu trouxe para vocês uma figura para vocês fazerem o seguinte exercício. Vocês vão olhar e vão dizer as cores e não as palavras. Vamos lá? Eu vou dar alguns segundos para vocês fazerem. E aí, conseguiram? Conseguiram dizer as cores sem ler a palavra? Fica difícil, não fica? Sabe por que isso acontece? Porque o lado direito do seu cérebro ele vai processar a cor da palavra, que é essa função do lado direito do hemisfério cerebral. E o seu lado esquerdo, ele processa as palavras, ele é a parte verbal do nosso hemisfério. Então, tem a parte verbal aqui atrás da orelha esquerda, que vai processar a linguagem e as palavras escritas e lidas. Então, o nosso cérebro entra em conflito quando faz esse exercício, porque o direito quer processar a cor e o formato das palavras e o esquerdo vai processar, então, a palavra lida.
né? A palavra verbalizada. Eu vou compartilhar com vocês essa explicação que está no livro e que é comprovado pela ciência como que funciona a leitura nesse caso, né? Então, a observação de exames de imagem funcional mostra que quando uma pessoa lê, há maior ativação do hemisfério esquerdo, mas como compreende componentes visoespaciais, o hemisfério direito também é utilizado. Então, nós usamos a maior parte do nosso cérebro, a parte esquerda do hemisfério esquerdo, para ler, mas também ativamos a parte direita do nosso cérebro, que ele é responsável por fazer esse processamento visoespacial. Então, no contraste com a habilidade de processamento rápido e automático das palavras impressas pelo hemisfério esquerdo intacto, o hemisfério direito saudável tem uma aproximação lenta e ineficiente letra a letra, o que pode ser útil quando as formas das palavras não são familiares. O hemisfério direito parece ter uma leitura léxica, mas o hemisfério esquerdo, mais hábil verbalmente, normalmente bloqueia o acesso a isso para que o conhecimento das palavras do hemisfério direito torne-se evidente apenas através da manipulação e quando há dano no hemisfério esquerdo. Isso é, nós iremos usar os dois hemisférios na leitura, só que o hemisfério esquerdo ele é mais ativado e o direito ele é menos ativado. E se formos fazer a leitura pela rota usada pelo lado direito, o nosso cérebro será mais lento na leitura e será menos eficiente. Então, isso vai gastar muito mais energia. E a gente vai ver que isso é muito importante nesse momento, quando a gente entendermos como que o cérebro processa a leitura. Então, aqui eu só dei uma pincelada para vocês entenderem que os dois hemisférios estão envolvidos na leitura, mas o hemisfério esquerdo ele é mais ativado nesse processo porque ele é responsável pelo processamento verbal e da linguagem também. Então aqui a gente vai entender a função dos 4 lóbulos que eu compartilhei. Então o lóbulo frontal, que é essa parte aqui na frente do nosso crânio, do nosso cérebro, ele é responsável pelo comportamento motor voluntário, isso é, pela atitude que eu tenho de pegar, por exemplo, um objeto e de manipular esse objeto voluntariamente pela minha vontade, pelas funções cognitivas, pelas funções racionais, então, pela manipulação das informações e pelo pensamento, certo? Então, para solucionar problemas, eu vou usar essa parte frontal do meu cérebro. Então, para tomar decisões, nós usamos essa parte frontal do cérebro. Essa parte, ela vai se desenvolver e amadurecer até aproximadamente os 20, 21 anos de idade. Por isso que os teóricos se baseiam nesse conhecimento para colocar a maioridade penal de 18 anos, que ao final da adolescência tem-se o pressuposto que o adolescente não toma decisões maduras por causa que o seu córtex frontal ainda não está amadurecido, certo? Então, todo o processamento de informações cognitivas são processadas no córtex frontal. No córtex aqui superior, é o lobo parietal, ele faz todo o processamento dos sentidos, das sensações e transforma essas sensações em percepções. Isso é, ao tocar um objeto, eu posso perceber a textura desse objeto, se esse objeto está quente ou frio, então eu processo todas essas informações através dos sentidos e através dos receptores perceptuais. Então, tem o tato, a pressão, a dor, a temperatura, todas essas funções sensitivas são processadas pelo lobo parietal, que está representado aqui com essa cor azulada, certo? O lobo temporal, ele se encarrega pelos sentidos de olfato e audição e também pelo equilíbrio e pela coordenação motora. E no interior, lembra que eu citei o diencéfalo? Então, o diencéfalo está aqui no interior e dentro, atrás aqui do lobo parietal, do lobo temporal, desculpa. Então, no sistema do diencéfalo,
ao sistema límbico e o hipocampo, que são responsáveis pelas memórias. Então, o sistema límbico é responsável pelas emoções, pela gestão das emoções que nós processamos e recebemos, e pelos sentimentos. E o hipocampo pela formação das memórias. Então, aqui atrás a gente tem o lobo occipital, que é responsável por processar as informações visuais e visoespaciais e reconhecer o formato das coisas, dos objetos, a dimensão espacial, estrutural, é dado pela formação dos neurônios e pela ativação dos neurônios nessa região, que nós recebemos os estímulos através dos sentidos, mas são processados nessa região, a visão principalmente. E vocês vão entender o funcionamento disso depois para a leitura que eu vou explicar. Então aqui a gente tem uma imagem que demonstra para a gente como que funciona o funcionamento, na verdade, dos neurônios se conectando um ao outro. Então os neurônios se comunicam um com o outro através das sinapses, que são esses encontros dos neurônios uns com os outros. Então, a partir do momento que eu ativo esses neurônios, eles são conectados através das sinapses, e para fazer essas conexões há uma descarga elétrica e também liberação de neurotransmissores, que são as substâncias químicas que vão nos dar sensações, sentimentos e estimular todos os nossos sentidos. Então, os neurotransmissores, eles se conectam então pelas sinapses, certo? Então é importante que vocês tenham esse conceito bem fundamentado. Então, a partir do momento que eu estimulo mais uma região do meu cérebro e eu formo novas sinapses, eu estou formando novas conexões. Os neurônios estão se conectando mais. E a partir do momento que eles se conectam mais vezes, repetidamente, eles fortalecem essas sinapses, essas ligações ficam mais fortes. Então, daí que vem o conceito da gente repetir para que a criança, ou todos nós, possamos aprender e ter memórias mais fortalecidas. Então, a partir do momento que você fortalece essas sinapses, você está fortalecendo aquele conhecimento dentro do seu cérebro. Então, aqui a gente vai entender como que o cérebro da criança se desenvolve. O cérebro da criança, ele não nasce pronto. Ele vai se desenvolver ao longo da vida. Então, como eu mostrei para vocês, o córtex frontal nosso, ele vai se desenvolver até o próximo aos 21 anos. Aproximadamente, algumas pessoas podem ir até os 24 anos, certo? Então, aqui a gente tem uma representação de uma linha do tempo, desde a gestação, por isso que está negativo aqui, até o nascimento da criança. Então, na gestação ocorre o que a gente chama de neurulação, certo? Essa neurulação, na verdade, é a formação das células do sistema nervoso central. Então, as células do sistema nervoso já vão se formando, a parte neuronal, e essas células elas vão migrando para formar aqueles lóbulos do cérebro, as regiões específicas que têm funções específicas. Então, essa diferenciação celular, ela ocorre, e ocorre também a migração dessas células de neurônios para formar cada região do nosso cérebro. Então, falhas no processo de migração, isso é, da parte que vai formar cada região do nosso cérebro e formar essas conexões dos neurônios, se houver falha no processo de migração lá na gestação, podem ocorrer transtornos no desenvolvimento neuronal. E aí vem os transtornos que a gente chama de transtornos do neurodesenvolvimento. Podem haver também transtornos psiquiátricos e mentais por causa de falhas nessa migração dessas células neuronais. Então é importante que a gestante tenha um cuidado com a sua alimentação para evitar toda a toxicidade para esse feto, para esse embrião que está sendo formado, porque pode haver dano nessa migração. Pode haver dano também por causa da parte genética. Então há estudos que
correlacionam, por exemplo, falhas nessa migração por uma desordem que a gente não sabe ainda identificar a causa e que pode ocasionar, por exemplo, o autismo e a dislexia, por falhas nesse processo de migração e de formação dessas regiões neuronais que eu expliquei, certo? Então, essas falhas podem ocorrer lá no início da gestação, nas primeiras semanas. E ao decorrer da formação do embrião, ao nascimento, e ao nascer a criança tem um pico de desenvolvimento do córtex sensório-motor, que é o córtex responsável por fazer todo o movimento do nosso corpo e a parte sensitiva e perceptual do nosso cérebro, e o córtex, por exemplo, associativo, que é o córtex que está aqui no meio da cabeça, que é o córtex parietal, e o córtex temporal, que está aqui na lateral, ele é formado nos primeiros meses de vida. Então, há um pico de desenvolvimento nesses córtex cerebrais, logo no primeiro ano de vida. Então, o primeiro ano de vida é essencial para a formação e o amadurecimento desse cérebro infantil, desse cérebro da criança. E o córtex pré-frontal, ele também tem um pico nos primeiros anos de vida da criança. Então, vocês podem perceber que aqui, ó, nos 6 anos de vida, ele tem um pico e depois começa a terminar o seu amadurecimento até a adolescência. Então, nesse processo, há um amadurecimento do cérebro da criança. Então, é importante a gente entender que o córtex pré-frontal, que faz o processo de pensamento, de cognição, de planejamento, de regulação das nossas emoções, de controle emocional, por exemplo, da flexibilidade cognitiva e de outras funções executivas, por exemplo, a atenção, ela está relacionada ao córtex pré-frontal. Então, essa região, ela está mais apta a receber o aprendizado, por exemplo, na educação infantil e nos primeiros anos de vida, porque ela está amadurecida já aos 6 anos de idade. Então, já tem um pico aqui aos 6 anos de idade. Por isso que é importante que a gente entenda isso. Então, por exemplo, eu não posso exigir que uma criança tenha maior atenção como um adulto possui, porque o córtex pré-frontal dela ainda não está totalmente formado. Então, por isso que a sequência de aula, ela tem que ser estimulante a ponto daquele cérebro aprender, mas de acordo com o seu desenvolvimento. Então, o cérebro da criança, ele está em desenvolvimento. Então, ele não está plenamente amadurecido nas funções do córtex frontal. Então, a gente não pode exigir da criança que ela tenha a resposta cognitiva como de um adulto, por causa disso, porque esse cérebro ainda está em formação nessa área. E o processo de mielinação também responde por isso. A mielinação é aquela parte que recobre o axônio, que eu mostrei para vocês, que é a parte branca que reveste o axônio. Ele é como se fosse um revestimento isolante, e esse revestimento isolante ele vai sendo formado até aproximadamente os 10 anos de idade. Então, esses processos de revestimento de cada neurônio vai possibilitar também uma melhor resposta no aprendizado, porque o aprendizado vai se tornar mais eficiente à medida que essa mielinação ocorre. Então, ocorre também uma resposta mais rápida, um pensamento mais rápido com os neurônios formados com essa bainha de mielina. Então, aquelas descargas elétricas que ocorrem nos neurônios, elas ocorrem de forma mais rápida e de forma mais eficiente. Se houver uma degradação dessa bainha de mielina, por exemplo, há uma resposta mais lenta no processo de aprendizagem. Então, a bainha de mielina na criança, ela também está sendo formada e ela tem um decaimento ao longo da vida. A sinaptogênese, é importante a gente perceber que ela ocorre desde o início da vida. Até antes da criança nascer, essas novas sinapses estão ocorrendo. Lembra quando eu falei que o cérebro ele aprende pela formação dessas conexões, pela formação dessas sinapses? Então, o aprendizado ele já está ocorrendo no cérebro da criança quando
a mãe ainda está gerando esse embrião. Então, o cérebro da criança já está ativo e ele pode responder aos estímulos externos, por exemplo, ouvir e compreender, por exemplo, o som. Então, antes mesmo do nascimento, já ocorre as sinapses e a formação de novas sinapses vão ocorrer ao longo da vida, certo? Então, é importante a gente entender que o cérebro da criança está em desenvolvimento e algumas áreas vão ser amadurecidas ao longo da vida, até chegar à adolescência, principalmente o córtex pré-frontal, que é responsável pelas funções executivas que a gente vai abordar. Qual é a importância dessas funções executivas para a aprendizagem da leitura e da escrita? A outra questão que a gente precisa também, aqui eu já citei, são sobre os períodos sensíveis e o conceito de neuroplasticidade. Então aqui, como eu já citei, o cérebro do recém-nascido ainda não está totalmente desenvolvido, e as funções cerebrais, então aquelas funções de cada lobo do nosso cérebro, o lobo occipital, o temporal, o parietal e o frontal, elas vão sendo especializadas ao longo do tempo de forma crescente e progressiva. Os lobos frontais, como eu já disse, eles vão ser plenamente desenvolvidos na adolescência, aproximadamente aos 21 anos. E quando o cérebro é jovem, principalmente nos primeiros anos, por causa dessa sinaptogênese e por causa dessa formação de muitas células do sistema nervoso, dos neurônios, há uma maior plasticidade desse cérebro. Então, o cérebro ele é mais plástico quando o cérebro é de uma criança. O cérebro de um adulto ele é menos plástico do que o cérebro de uma criança. E essa maior plasticidade, ela possibilita também uma maior aprendizagem e uma aprendizagem mais rápida. Então, é muito mais fácil para a criança aprender quando ela é pequena, quando ela é jovem. Então, à medida que a gente vai amadurecendo e envelhecendo, fica um pouco mais lento esse processo de aprendizagem. Então, eu trouxe aqui, para exemplificar, como que o cérebro é. Essa funcionalidade plástica do cérebro é como se fosse uma massinha de modelar. Então, quando a massinha de modelar é nova, eu trouxe uma aqui, a gente consegue manipular facilmente essa massinha. Então, vocês estão vendo, eu consigo dar um formato para essa massinha de uma forma bem fácil, certo? Então, essa massinha é plástica e moldável facilmente, certo? Então, isso é uma propriedade plástica da massinha de modelar. Aqui eu tenho uma massinha que está rígida. Vocês percebem que ela até quebra? Por quê? Porque ela está envelhecida, certo? Então, a mesma coisa ocorre com o nosso cérebro. Então, à medida que nós vamos envelhecendo, nós perdemos essa propriedade de plasticidade. Não totalmente, ela é reduzida. Então, se não houver estimulação na infância, que é um momento propício para o aprendizado e que tenha uma maior plasticidade, a gente perde essa oportunidade de estimular o cérebro quando ele está justamente propício a se adaptar e a se moldar às novas experiências, porque o aprendizado é justamente isso, é se flexibilizar e alterar as conexões do cérebro para se adaptar a uma nova aprendizagem, a um novo conteúdo, por exemplo. Então, o cérebro da criança, ele é como uma massinha de modelar, ele se molda facilmente, ele toma outros formatos facilmente, sem dificuldade. Então, é propício para o aprendizado nessa fase. Então, a neuroplasticidade é essa capacidade do cérebro de se mudar e de se reconectar quando entra em contato com estímulos e experiências, e isso ocorre por toda a vida. Com isso, o cérebro é capaz de criar novos neurônios, que é
o processo que a gente chama de neurogênese, e novas conexões, que são os novos contatos entre um neurônio e outro, que é a sinapse. Então, a sinaptogênese é a formação de novas conexões. Novas conexões representam novos aprendizados. Então, a plasticidade, o conceito de plasticidade é esse. Eu vou ler para vocês, também do livro Neuropsicologia e Aprendizagem, um trecho que fala e aborda sobre a importância da plasticidade e como ela pode nos auxiliar não só nessa etapa da educação infantil, mas ao longo da nossa vida. Então, a neuroplasticidade nos auxilia a acumular experiência e conhecimento, ou seja, a aprender. Então, a neuroplasticidade, ela possibilita que a gente forme novas conexões, novas sinapses. A aprendizagem ajuda a aumentar a reserva cognitiva. Aprender faz crescer novas conexões entre os neurônios, que são as sinapses, aumenta o metabolismo celular e a produção dos fatores de crescimento neuronal, fazendo com que o cérebro seja mais capaz de lutar contra o declínio relacionado à idade e contra a demência. Então, por isso que é importante a gente sempre estar em situações que nos possibilitem aprender, a experimentar coisas novas e novos aprendizados, porque isso vai formar novas conexões neurais, novas sinapses, e isso possibilita uma reserva cognitiva no nosso cérebro. Então, por isso que quando envelhecemos e já temos o hábito de ler, de estudar, de aprender coisas novas, nós temos uma reserva cognitiva que nos protege, por exemplo, da demência. Então, é importante esse conceito não só para a gente aplicar no aprendizado, no ensino da criança, na educação infantil, mas para toda a nossa vida. Então, essa condição do nosso cérebro, essa capacidade do nosso cérebro de se moldar, essa plasticidade, ela nos possibilita que nós possamos envelhecer com a qualidade. E isso, se nós estimularmos, se nós treinarmos esse cérebro, ele vai ser capaz de ter essa condição de se moldar e de fazer uma reserva cognitiva. Então, com o passar dos anos, não há tanto potencial, mas ainda há. Então, se houver um estímulo, por isso que há os exercícios de estimulação cognitiva e de reabilitação cognitiva, para que a gente possa recuperar a plasticidade desse cérebro e formar novas conexões em outras regiões. Então, a pessoa, por exemplo, que teve um AVC, numa região do cérebro, ela pode ser estimulada porque outras regiões do cérebro podem fortalecer e formar novos neurônios e novas sinapses também. Então é importante a gente ter esses conhecimentos para que a gente tenha uma vida mais saudável e que possa compreender a importância da aprendizagem e de novas experiências para o nosso cérebro. Então, se a gente não usar, não vai formar novas conexões e essa plasticidade não vai ser estimulada, e com isso a gente vai poder ter o risco de perder essa reserva cognitiva, a possibilidade de ter uma maior reserva cognitiva para que a gente use lá na frente quando envelhecermos. Então, o cérebro da criança ele está também relacionado aos estímulos do ambiente. Então, ao crescimento dos neurônios, como eu já falei, como que esses neurônios vão ser formados lá no processo embrionário, eles vão ser migrados para as regiões do nosso cérebro e vão tornando-se cada vez mais específicos em suas funções, e está relacionado também ao processo de mielinação, que é essa camada que recobre o axônio e que vai possibilitar ter maior eficiência e rapidez nas respostas nos estímulos, ao desenvolvimento pré-natal e às experiências. Então, as sinapses elas vão se reorganizar e formar novos padrões dentro do nosso cérebro. O ambiente ele também está constantemente exigindo que o cérebro use essa flexibilidade cognitiva, essa capacidade de se adaptar, causando modificações nos neurônios, nas sinapses e nos neurotransmissores e, consequentemente, no nosso comportamento. Então, a estimulação ambiental
é essencial para que ocorra esse desenvolvimento, esse estímulo do ambiente, mas o estímulo correto, né? Se houver alguns tipos de estímulos, podem ser prejudiciais também, a gente vai ver isso na terceira aula, tá? Então, acredita-se que a criança, quando ela não tiver atingido determinado grau de maturação cerebral, ela não irá adquirir certas habilidades motoras e cognitivas, certo? No entanto, existe um período no processo de maturação do sistema nervoso que o organismo é particularmente suscetível à influência externa. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que há períodos no desenvolvimento do cérebro da criança que é suscetível ao aprendizado e a desenvolver certas capacidades cognitivas. E esses períodos, se a gente estimular no período certo, a criança vai desenvolver muito mais a aprendizagem, porque ele está mais apto a receber esse estímulo nessa fase. Então, essas fases no desenvolvimento infantil a gente chama de período sensível. O período sensível, na verdade, é conhecido pelas janelas de oportunidade. Vocês provavelmente já ouviram esse termo. Então, o que seria uma janela de oportunidade? A janela de oportunidade, na verdade, é um período sensível para esse cérebro e é uma época propícia para que ocorra algumas mudanças evolutivas, e é quando essas influências do ambiente ela tem maior probabilidade de ser eficiente para que o estímulo ocorra. Então, quando eu estimulo no período certo, há uma maior eficiência nesse estímulo. Então, durante esses períodos sensíveis, ocorre uma expressão máxima da capacidade do cérebro em várias partes, nas funções sensoriais, motoras, motivacionais e psicológicas. Então, o cérebro da criança, se ele for estimulado no período certo, esse cérebro vai ter maior resposta para o aprendizado e também para o desenvolvimento motor e desenvolvimento sensorial, que é super importante na etapa de alfabetização. Então, qualquer dano ou lesão que ocorra durante essas fases de períodos sensíveis ou períodos críticos, elas podem prejudicar o desenvolvimento da criança. Então, há períodos sensíveis para o desenvolvimento e há o período sensível também para a gente possa estimular o aprendizado da criança em várias funções. Então, esse cérebro vai estar mais apto a receber um estímulo de acordo com a fase que ele está em desenvolvimento. Eu trouxe aqui para vocês um quadro que representa as janelas de oportunidade, que são esses períodos críticos para o desenvolvimento da criança. E por que janelas de oportunidade? Porque são os períodos sensíveis, que o cérebro está ainda em amadurecimento, mas ele está mais apto a receber esses estímulos do ambiente para se desenvolver naquela área. Então, por exemplo, aqui a gente tem de 0 a 10 anos representado nessa linha do tempo, e quais habilidades e funções que a gente pode estimular esse cérebro, que esse cérebro está mais sensível. Qual é a fase que esse cérebro está mais sensível? Então, a visão, por exemplo, ela está mais sensível logo no início da vida. E isso vai diminuindo até os 6 anos de idade. Então, essa janela de oportunidade para desenvolver a visão está entre os 0 e os 6 anos. O controle emocional do primeiro ano até os 6 anos de idade. As formas comuns de reação do nosso corpo, as formas de reagir, por exemplo, a parte sensória, motora, perceptual, os receptores sensitivos, eles estão mais sensíveis a ser estimulados e a se desenvolver entre o primeiro ano e os 6 anos de idade também. A parte simbólica nós desenvolvemos a partir do segundo ano, que é quando a gente representa não só a parte verbal, mas os símbolos e as imagens têm algum significado e uma representação mental. Isso começa aos 2 anos de idade, quando a gente desenvolve então a linguagem. Então a linguagem é antes do primeiro ano, ela já está se desenvolvendo. Então o bebezinho ele já faz
os balbucios, e ele já se comunica através dessa linguagem, não só através dos balbucios, mas através dos gestos. Ele já está se comunicando através do olhar, através dos balbucios, dos gestos. Ele responde aos estímulos já nos primeiros anos, nos primeiros meses. E a linguagem, vocês podem perceber que ela vai, o período mais sensível é dos primeiros meses de vida até os 4 anos. Depois ela tem um período sensível, mas é menos sensível, que vai até os 8 anos. Então é importante que a gente estimule a linguagem oral, né? O vocabulário da criança ele vai ser maior se a gente estimular a linguagem, se a gente interagir com a criança verbalmente mesmo, conversando com essa criança, ouvindo essa criança, possibilitando para que essa criança se expresse verbalmente através da conversa, da interação entre os pais, a família, e na educação infantil também é importante, mas ela vai adquirir esse vocabulário, essa linguagem, muito mais facilmente nos primeiros anos de vida. E as habilidades sociais, ela vai estar mais propensa a se desenvolver a partir dos 4 anos. As quantidades seria o senso numérico. Então, o senso de número é mais fácil para a criança se desenvolver a partir dos 4 anos de idade. Música também a partir dos 4 anos de idade e ao longo de toda a nossa vida. O segundo idioma, há algumas controvérsias, mas ele pode ser desenvolvido ao longo de toda a nossa vida, principalmente na infância. Então, é muito mais fácil aprender uma segunda língua quando eu trabalho isso na infância. Então, na fase adulta, é muito mais difícil um adulto aprender um segundo idioma. Não que seja impossível, porque nós aprendemos e desenvolvemos um segundo idioma, mas fica muito mais fácil e rápido se estimularmos isso na infância, certo? Então, deu para compreender o que seria a janela de oportunidade? São os períodos de tempo que eu posso desenvolver, estimular essa criança para que ela tenha uma melhor resposta sobre aquela habilidade. Para nós aqui fica muito evidente que a linguagem, se ela não for estimulada na primeira infância, nos primeiros anos de vida, essa criança então vai ter pouco estímulo, e isso vai impactar no desenvolvimento dessa fala, no desenvolvimento verbal e no desenvolvimento do vocabulário dela. E isso vai repercutir também lá na frente no ensino das letras, no ensino do vocabulário, que ela vai precisar se expressar através da escrita. Agora a gente vai entrar na principal parte do treinamento, que é como o cérebro aprende a ler e escrever. Então, nós entendemos o conceito de neuroplasticidade, que é importante para a gente entender a formação de novas conexões entre os neurônios, que são as sinapses. Então, quando ocorrem as novas sinapses, está ocorrendo novos aprendizados, quando essas sinapses são fortalecidas, certo? E é importante a gente entender como que o cérebro processa essas informações dentro de cada lobo do córtex cerebral. Então, eu compartilhei com vocês cada função do lobo cerebral, e nessa palestra o professor Stanislas Dehaene, que é o autor desse livro Os Neurônios da Leitura, ele compartilha como que o cérebro aprende a ler e escrever, como que o cérebro processa, por exemplo, a leitura e a escrita em cada parte desse cérebro. Então, eu sugiro que vocês assistam essa palestra, ela está legendada, e é importante para a gente compreender como que os neurônios da leitura vão funcionar, em qual parte do cérebro vai funcionar e como que esse cérebro vai processar as informações. Então, eu sugiro que vocês assistam, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que vocês possam acessar e assistir essa palestra. É uma palestra curta de 18 minutos. Mas o livro, ele é bem mais profundo, ele traz várias pesquisas, ele compartilha várias pesquisas nesse livro. Então, é um livro de pesquisas científicas que evidenciam como que os neurônios da leitura possibilitam, né, que a criança possa aprender a ler. Então, como que esse cérebro aprende a ler? Então, o professor Stanislas Dehaene,
Ele é um autor, pesquisador, ele é diretor de um instituto que faz pesquisas de neuroimagem e correlaciona essas pesquisas com a educação. Então, há outros livros dele também publicados sobre o tema de senso numérico e desenvolvimento da matemática no cérebro também, o aprendizado da matemática. Aqui eu trouxe a referência do livro, se vocês quiserem adquirir. É Os Neurônios da Leitura, como a ciência explica a nossa capacidade de ler. Ele foi publicado em Porto Alegre pela editora Penso em 2012. E quem contribuiu para a publicação desse livro aqui no Brasil foi a doutora Leonora Sclier Cabral. Ela traduziu o livro, Traduziu o livro da Rene para o português e contribuiu para que nós tivéssemos acesso a esse compilado de pesquisas que o professor da Rene fez. Além disso, baseado nos conhecimentos que ela teve através dessas pesquisas para traduzir o livro, ela elaborou um método que chama Método Sclier de Alfabetização. Então, ela publicou esses fundamentos teóricos baseado no livro da Rene e baseado em outras pesquisas também, e na prática e na experiência que ela já tinha, e criou esse novo método que ela chama de Método Sclier de Alfabetização. Então, quem tiver interesse de pesquisar sobre esse método, eu ainda estou estudando esse método, mas ele tem uma linha didática bem parecida com a que eu vou propor na última aula, certo? E eu quero ler uma frase que ela deixou no dia 15 de outubro, para os dias dos professores, que eu achei muito importante compartilhar com vocês para gerar uma reflexão. Quem teve o privilégio de ter acesso a conhecimentos avançados tem a obrigação de devolver à sociedade o fruto do aprendizado adquirido. Então, nós que estamos tendo acesso a essas informações, precisamos compartilhar esse conhecimento com a sociedade. Então, eu incentivo a vocês a compartilharem esse conhecimento também. Então, vamos entender como que o cérebro processa essas informações para aprender a ler e a escrever. Então, na palestra, o professor da Rene, ele explica detalhadamente com outras imagens, porque as pesquisas dele fazem esse tipo de imagens dos cérebros em funcionamento. Então, ele submete, por exemplo, as crianças e durante a leitura ou a escrita, o cérebro vai sendo fotografado e formando essas imagens em tempo real, conforme o tipo de aparelho que ele usa. Então, por exemplo, aqui a gente tem imagens do cérebro obtidas por tomografia de emissão de pósitos que revelam a circulação sanguínea, ela é mais ativa em algumas regiões do cérebro conforme a atividade que está sendo executada. Então, aqui a gente tem algumas atividades, por exemplo, nesse primeiro, a gente tem a imagem de um cérebro que está ouvindo palavras. Então, quando o seu cérebro está ouvindo palavras, assim como você está me ouvindo, por exemplo, está sendo ativado uma região do seu cérebro. Então, essa região aqui está sendo ativada nesse momento quando você está ouvindo a minha voz, certo? Então, palavras ouvidas são ativadas próximo na região temporal occipital, que é a região que processa a audição. As palavras vistas, isto é, quando você lê, então pego um livro para ler, ou estou lendo o slide, por exemplo. Então, eu estou acionando aquela região occipital do meu cérebro. Então, essa região occipital, ela está sendo acionada junto com uma parte do lobo temporal também, que é essa parte aqui atrás da orelha, aqui na parte lateral, e essa parte aqui do lobo occipital aqui atrás, certo? E quando eu pronuncio palavras, quando eu falo as palavras, palavras são emitidas, então eu processo nessa região do cérebro, certo? E palavras pensadas, quando eu penso sobre as palavras, quando eu raciocino sobre as palavras, então eu processo na região frontal, que é a região que é responsável pelo processamento cognitivo.
pelo processamento do pensamento e da função racional do nosso cérebro, certo? Então, nessa área aqui, eu tenho uma figura que exemplifica todo o funcionamento dessas áreas. Então, a gente recebe os estímulos pela parte sensorial primária, então eu processo pela área primária e motora. Então, eu recebo os sentidos nessas áreas, nesses receptores visuais, perceptuais, e essas informações vão sendo processadas em outras regiões. Então, está tudo integrado. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a área visual primária, que é a área occipital aqui atrás. A área auditiva, quando aqui está em verde, ó, a área auditiva secundária, que está processando as palavras ouvidas. E tem duas áreas importantes, representadas de laranja aqui, que é a área da fala, que é a área de Wernicke, e a área da fala, que é a área de Broca, conhecida por esses nomes, porque foram esses pesquisadores que descobriram essas áreas e nomearam essas áreas em homenagem a esses pesquisadores. Então, a área de Broca, ela está mais relacionada com a parte articulatória da fala, com a parte motora, quando a gente movimenta para pronunciar as palavras. E a área da fala posterior, que é a área de Wernicke, é a parte que processa mais a parte verbal mesmo da fala, a linguagem, certo? Então, como que é processada essas palavras na nossa mente para que a gente consiga ler? Então, primeiro, as palavras ouvidas são processadas nessa área auditiva. As palavras vistas, então, são processadas primeiro nessa área visual. Então, para a leitura, eu vou processar primeiro essa área visual. Então, eu vou receber os estímulos pela minha visão, os receptores que eu tenho no meu olho vão processar através do nervo óptico e vai processar essa informação no meu cérebro aqui na região occipital. E as palavras emitidas, elas vão ser processadas na área da fala, que é a área de Broca. Então, eu vou pronunciar essas palavras, vou emitir e articular verbalmente a minha fala através da ativação da área de Broca. E as palavras pensadas aqui na frente no córtex frontal, que é onde eu processo os pensamentos e o raciocínio. Então, a parte cognitiva está sendo ativada nesse momento, quando eu penso sobre as palavras, certo? Então, esse é um funcionamento geral de como são ativadas as áreas do cérebro conforme a atividade que eu estiver executando. Então, se eu estiver lendo e visualizando uma palavra, eu estou ativando essa região do meu cérebro. Então, eu trouxe aqui um quadro para vocês tentarem ler. Vamos lá? Eu vou dar alguns segundos para vocês lerem, enquanto isso eu tomo aguinha aqui. E aí, conseguiram ler? Então, basta um pouquinho de treino para decodificar numa velocidade praticamente normal frases cujas letras estejam alternadamente escritas em maiúsculas e minúsculas. Isso ocorre porque o seu cérebro ele já está reconhecendo todas as letras, que são os grafemas, independente de ter letras maiúsculas ou minúsculas, o seu cérebro já reconhece essas letras, já tem consciência de quais são essas letras e trazem um significado. Então, o seu cérebro já processou em várias regiões, como eu mostrei do córtex cerebral, você está ativando o córtex occipital ao visualizar essas letras e o seu parte do parietal está organizando esses sentidos e fazendo processar esses sentidos para que a parte perceptual reconheça o sentido dessas palavras. Então, a parte de Broca você não acionou nesse momento porque você não está verbalizando, mas a parte de Wernicke está relacionada com
a ativação do significado dessas palavras. Então você conhece esses vocabulários, essas palavras, e você consegue decodificar, independente delas estarem em letra maiúscula ou minúscula, porque você aprendeu a ler, o seu cérebro reconheceu as letras e processou a leitura. Então, o nosso olho, ao visualizar, receber o estímulo visual das letras escritas numa superfície, por exemplo, num livro, numa folha, seja qual for a superfície, ele vai percorrer rapidamente, com movimentos rápidos, que a gente chama de sacadas, de 4 a 5 vezes por segundo, e vai identificar poucas letras, de 10 a 12 letras em cada sacada, em cada movimento do nosso olho. O nosso olho vai processar poucas letras, na verdade. Então, poucas partes da palavra. Então, ele não processa a palavra inteira. E isso acontece em torno de 50 milissegundos. Então, a percepção de uma letra é muito rápido. Então, um bom leitor, ele vai ler rapidamente, ele vai processar rapidamente aquela informação daquela palavra, e isso possibilita uma maior compreensão do significado. Porque se ele parar para reconhecer cada letra e decodificar a palavra inteira, palavra por palavra, isso vai dificultar na sua decodificação e na sua compreensão, porque ele vai ter que acessar o córtex do lado direito, do hemisfério direito, para processar o formato dessas palavras, vai ter que acessar o significado dessas palavras, e isso vai demorar muito mais e vai gastar muito mais energia. Então, isso vai ser muito mais lento. Agora, um leitor que já processa bem visualmente, recebe essas informações e já ativa todas aquelas áreas simultaneamente, elas são integradas e acionadas simultaneamente, ele vai ler com rapidez. E isso vai possibilitar que ele tenha uma maior compreensão, porque ele também vai ativar a área da rota semântica, que a gente fala que ele vai ativar o significado da palavra. Então, que é a parte que está na parte frontal do nosso cérebro. Então, ler é saber identificar todas as palavras, não importando o tamanho das letras, a posição das palavras e a forma dessas letras, certo? Então, o nosso cérebro, o que ocorre, que eu já expliquei um pouco anteriormente, é que as entradas visuais, então a gente recebe o estímulo visual ao reconhecer e visualizar uma letra, por exemplo, numa folha, e esse estímulo visual ele é ativado na parte occipital da região do córtex aqui atrás, na parte occipital, e ele vai ativar outras áreas do cérebro. Esse estímulo vai ser processado em outras áreas. Então, para processar o significado, eu vou ter que processar todas essas áreas aqui em verde, que é responsável pela parte do significado da palavra. E para pronunciar, eu vou ativar a área de Broca, que é responsável pela articulação dessa fala, e pela área de Wernicke, que eu mostrei para vocês, que está representada aqui por essas bolinhas laranja. Então, eu consigo processar a leitura se eu tiver ativado todas essas áreas. Mas tem uma área que é importante eu ativar, e que só está ativa em quem aprendeu a ler, em quem teve contato com a leitura e o aprendizado da leitura, que é uma área que a gente chama de occipito temporal esquerda. Então, ela está atrás da orelha esquerda, na região temporal occipital. Então, ela pega uma parte do lobo occipital e uma parte do lobo temporal. Essa área é conhecida e é chamada pelo professor Darrene como caixa de letras ou caixa de correio do nosso cérebro. Essa parte ela vai integrar todas essas novas conexões que são ativadas nessas outras áreas. Então, é como se o meu cérebro tivesse um programa instalado, mas se eu não aprender a ler, eu não ativo esse programa. Então, a minha fala, por exemplo, ela já está presente
através da área de Broca e através da área de Wernicke que eu mostrei para vocês. Ela já é ativada quando eu tenho estímulo lá na primeira infância. Então eu aprendo a falar quando eu tenho a contribuição, por exemplo, de um adulto que conversa comigo e através desse estímulo eu compreendo e começo a formar esse vocabulário verbal e começo a expressar esse vocabulário. Já a leitura e a escrita, ela só vai ser ativada se eu estimular essa área com o ensino explícito. Então, eu preciso ensinar a criança a ler para que ela possa ativar essa área do cérebro e possa integrar com as outras funções e processar essa mensagem em forma de leitura. Então, segundo o professor Darrene, todo esse estímulo visual que a gente recebe, ele é processado depois, nessa caixinha de letras que ele chama, que é a região occipito-temporal esquerda, que é a área que está relacionada com a linguagem verbal também. Só que ela só vai ser ativada se a criança aprender a ler, certo? Então, para aprender a ler, o nosso cérebro precisa fazer uma forma visual dessas palavras, dessas letras escritas, e representar isso visualmente no nosso cérebro, formar uma imagem dentro do nosso cérebro aqui nessa região, certo? E ela vai se conectar com outras regiões do cérebro, que é essa região verde que está aqui, e a região laranja, para pronunciar a palavra e para entender o significado, para compreender o significado dessa palavra. Então, são ativadas todas essas áreas durante a leitura. Então, aqui eu trouxe uma figura que vai exemplificar como que o cérebro processa essas informações. Então, quando eu falo para a criança uma palavra leão, ela vai representar, se ela conhecer o que é leão, se ela tiver isso já no vocabulário expressivo e auditivo dela, ela já tiver ouvido a palavra leão, já ter visto um leão, já ter tido a experiência de conhecer o leão, ela vai representar essa imagem ao ouvir a palavra lá no lobo occipital. Então, ela vai processar essa imagem, depois ela vai processar a fala. Então, ela vai criar uma memória que a gente chama de memória acústica. Então, ela já ouviu a palavra leão, então ela guardou essa palavra na memória acústica dela. E isso vai ser ativado também quando ela for ler. Então, ela vai ler a palavra leão, ela vai ativar também essa memória acústica e essa memória visual. E isso vai ser usado para que ela consiga escrever a palavra leão. Então, a parte motora dela vai ser ativada depois que ela aprendeu a articulação da fala, da palavra leão, a leitura, o processamento da leitura, que ela ativou aqui a caixinha de letras dela, e a parte occipital da visão, para ela representar essa imagem no cérebro dela, certo? Então aqui eu vou dar um exemplo mostrando a figura de novo para vocês, para que a gente possa compreender melhor como que isso funciona. Então, por exemplo, eu trouxe a palavra pato. Então eu tenho as letras P, A, T, O, que seriam os grafemas. Então as letras são os grafemas, que é a parte escrita das letras, certo? Então eu tenho a palavra pato, que é processada pelas entradas visuais. Então os receptores visuais irão processar essas letras nessa área occipital, no lobo occipital e parte do lobo temporal também. Depois, essas palavras vão ser processadas para a gente acessar o significado da palavra. Então, pela via que a gente chama de via semântica ou via lexal, que seria como se fosse um dicionário de imagens dessa palavra. Então, eu preciso acessar um dicionário de imagens dessa palavra para que eu possa recuperar o sentido dessa palavra. Qual é o significado, o sentido dessa palavra? Eu só vou conseguir se eu tiver essa imagem do meu dicionário semântico, que é essas áreas que são ativadas.
Depois eu vou pronunciar e articular isso na fala, lendo verbalmente ou entonando a minha voz para que eu possa pronunciar cada fonema, que seria cada letra, cada parte da palavra, que é cada letra é um fonema. Então eu vou transformar isso, processar fonologicamente. Então fono quer dizer isso, é o pequeno som das letras. Então o meu cérebro ele vai processar na audição desse som. Então na minha memória, que a gente chama de memória fonológica. Então eu vou precisar na leitura acionar tanto a parte do significado, que é a parte da parte verbal, né, do meu cérebro, que vai ser ativada para acionar o meu dicionário verbal, de vocabulário verbal e essa imagem verbal, né, essa imagem da palavra dentro da minha cabeça. E também eu vou precisar ativar a minha memória fonológica, a minha memória dos sons dessa fala, para que eu possa processar a leitura. Então eu preciso ativar esses dois circuitos para que eu consiga ler. Então por isso que é importante que a gente ensine os sons das letras e não apenas o nome das letras. Porque quando a gente fala o nome da letra, a gente está falando P-A-T-O. Quando a gente vai ler, a gente não lê dessa forma, porque o som da palavra não é P-A-T-O, é um pato. Então eu preciso ensinar para a criança os pequenos fonemas, que são as pequenas partes da palavra. Então é importante que a gente compreenda o funcionamento do cérebro para que a gente ensine da forma que o cérebro aprende melhor, que é a forma da rota da leitura, que se dá pela ativação da rota lexal, que a gente chama, que é a rota semântica, e a rota do processamento fonológico, para ativar essa memória fonológica que eu tenho das palavras. Então eu preciso dessa imagem dos sons das palavras e eu preciso dessa imagem verbal das palavras, para que eu possa processar essas imagens que o cérebro forma dentro do processamento da leitura, certo? Então aqui a gente tem uma representação para que a gente possa simplificar esse entendimento. Então aqui agora faz sentido a gente compreender como que as funções do cérebro elas podem ser ativadas durante a leitura. Então começa pelo lobo occipital, assim como qualquer outro estímulo que você recebe visual, você ativa essa área. Mas depois de ativar essa área, você vai precisar dessa caixa de letras, que é essa região occipito-temporal do lado esquerdo, que processa a linguagem verbal, para que você possa ativar a sua memória de sons da fala e a sua memória de significados, o significado da palavra pato, por exemplo. Então você precisa ativar todos esses circuitos neuronais do córtex cerebral para que seja processado a leitura e depois a escrita. Então, como eu expliquei, a gente precisa ativar a rota fonológica, que vai converter todas as letras em sons que são os fonemas. P, E, T, O, pato. E a rota semântica e léxica, que permite acessar o dicionário mental com o significado da palavra pato. Então, o nosso sistema visual ele vai extrair progressivamente os grafemas, cada letrinha, as sílabas, os prefixos, os sufixos e as raízes das palavras, e vai reconhecer visualmente as palavras, não só na apreensão global da palavra, mas vai ser letra por letra, fonema por fonema. Então, o nosso olho ele vai processar letrinha por letrinha quando a gente está lendo. Então, ele não processa a palavra inteira, ele não capta a palavra inteira. Então, o método global de ensinar a palavra inteira, ele não é tão eficiente por causa disso. Porque eu tenho que, no método global, eu tenho que acionar a rota lexal muitas vezes para que eu possa, então, compreender o significado dessa palavra. E eu vou acionar mais o meu lado direito do cérebro, que não é o responsável mais ativo pela parte verbal, que é o meu lado esquerdo,
e a rota fonológica e semântica, elas estão situadas no lado esquerdo do nosso cérebro. A caixinha de leitura, ela está aqui do lado esquerdo, atrás aqui na região occipito-temporal do cérebro. Então eu preciso ativar essa área para que eu consiga ler com eficiência. Então, se eu ativar a área do meu lado direito do cérebro para fazer essa leitura, eu vou estar utilizando uma outra rota e vou gastar muito mais energia por essa outra rota, para depois chegar pela rota fonológica e semântica. Então, o reconhecimento visual das palavras, ele não se dá de forma global. Então, eu não reconheço a palavra inteira quando eu leio. Eu vou fazendo reconhecimento visual, letra por letra, fonema por fonema. Então, o meu cérebro ele vai processar esses fonemas na minha memória fonológica, na rota fonológica. Eu vou processar essa palavra e depois ativar a rota semântica do significado, certo? A leitura proficiente, isso é chamada a leitura que faz sentido, a leitura é chamada eficiente quando ela é automatizada, quando eu uso a rota semântica e o conceito ele é representado no meu cérebro. Então eu já tenho esse conceito formado no meu cérebro, eu já conheço essa palavra verbalmente no meu vocabulário receptivo e eu consigo processar essa imagem mentalmente, esse significado mentalmente no meu cérebro. Então ela é automatizada. Caso contrário, você só vai decodificar. Você vai fazer a rota fonológica e acessar letra por letra e decodificar letra por letra. E isso não é uma leitura eficiente. Então, a partir do momento que você gasta energia para decodificar letra por letra, você está deixando de acessar ou está tendo dificuldade de acessar a sua rota semântica. Então você vai ter que gastar muito mais a sua memória fonológica, muito mais energia para poder decodificar letra por letra e então conseguir ler com fluência. Então essa dificuldade da leitura se processa nessa rota, que você fica patinando ali naquela rota e a criança não consegue acessar os sons da fala pela memória fonológica, ela não tem a memória desses sons da fala, porque ela aprendeu apenas o nome das letras. Então, ensinar os nomes das letras muitas vezes dificulta o aprendizado da leitura, justamente por isso, porque ela não vai conseguir acessar rapidamente a rota semântica para processar a imagem mental do significado da palavra, porque ela está ainda processando letra a letra para que ela consiga ter essa memória fonológica. Então, as crianças que têm dificuldade na discriminação auditiva dos sons, em discriminar e reconhecer esses pequenos sons da fala, ela vai ter dificuldade na rota fonológica, certo? Então, e as crianças que têm dislexia, elas vão ter dificuldade mais na rota léxica, que é acessar os significados das palavras. Então, quando a gente aprende a ler, a gente vai processando e ativando essas rotas conforme o aprendizado, o fortalecimento das sinapses naquelas áreas que a gente compartilhou. A área occipital, então eu preciso estar bem desenvolvida essa área occipital, que são os estímulos visuais que vão ser recebidos pelos receptores visuais. Então, se essa criança não tiver o processamento visual bem desenvolvido, ela vai ter dificuldade também nesse reconhecimento, né? Nessa discriminação visual do formato das letras e no reconhecimento visual das letras. E, consequentemente, ela vai ter dificuldade para acessar a parte occipital temporal do lado esquerdo, que vai processar essa imagem e transformar essa imagem das letras, dos grafemas, em sons, que seria acionar essa memória fonológica e representar esses sons da fala no cérebro dela e poder acessar a rota semântica ao mesmo tempo, que seria o significado da palavra, certo? Então, a leitura consiste basicamente em decodificar e codificar esses sons e esses grafemas.
para representar as palavras. Então, o professor da Rene, ele conclui que ler primeiro consiste em reconhecer as letras e como essas letras se combinam em palavras escritas. E, em segundo lugar, como que elas se conectam para codificar os sons da fala e para o significado. Então, a leitura começa no seu cérebro como qualquer outro estímulo visual, como eu já falei, e ele processa-se rapidamente, ele se move para as outras áreas do cérebro e ele ativa a área que é conhecida como caixa de letras ou caixa de correio, que é onde nós armazenamos o conhecimento das letras. Então, por isso que é importante a criança reconhecer essas letras, para que ela possa ativar essa área e depois de ativada essa área, todos os outros circuitos do córtex cerebral também vão ser ativados. Então, o nosso córtex cerebral ele vai ativar a parte que é responsável pela parte motora e sensorial perceptual, que vai processar esses sentidos e vai processar também na parte cognitiva, para que a gente possa alcançar o significado verbal dessa palavra. Então, quando a criança vai para a escola, o cérebro dela ela já tem essa parte da linguagem verbal bem desenvolvida e a parte visual bem desenvolvida. Vocês lembram de quando eu compartilhei aquela imagem do quadro dos períodos sensíveis? Então, o período sensível para o desenvolvimento da visão são logo nos primeiros anos de vida, certo? Então, se ela recebeu os estímulos e desenvolveu bem essa visão, a audição e a linguagem verbal nos primeiros anos de vida, esse cérebro já vai estar apto para receber esses efeitos do meio ambiente, dos estímulos da leitura, para reconhecer, né, a parte visual e processar essa imagem visual. Depois ela vai criar uma interface com a forma visual da palavra aqui na caixinha de letras do cérebro dela. Então, o cérebro ele possui essas funções compartilhadas entre a fala e a escrita, como eu já mencionei. E ele é alterado pela leitura. As pessoas que não tiveram contato com o aprendizado da leitura, elas não têm essa caixinha de letras ativadas no cérebro dela. E o professor da Rene demonstra muito bem isso na palestra dele. Então, a anatomia do cérebro de todos ela é alterada ao aprender a ler. O professor da Rene e os seus colegas conseguiram fazer um mapa do cérebro e mostram isso quando essas áreas são ativadas pela leitura e pessoas que não conseguem ler não têm essas áreas ativadas. Então, a primeira gana de mudança no cérebro, quando ocorre o aprendizado da leitura, é justamente ativar essa caixinha de letras, essa área que ele chama a área da forma visual das palavras, que está nessa região occipitotemporal aqui do lado esquerdo. E ela não está ativa nas palavras, nas pessoas que não conseguem ler as palavras, certo? Que não aprenderam a ler as palavras. Então, a alfabetização, o processo de alfabetização, neurologicamente falando, ele é a parte responsável por ativar essa caixinha de letras. Então, ensinar o reconhecimento dessas letras e o reconhecimento dos sons dessas letras, que são os fonemas. A partir desse ensino que a gente vai estimular essa caixinha de letras para que o cérebro processe a leitura. Então, por hoje é só. Eu queria compartilhar com vocês principalmente essas pesquisas do professor da Rene. Ele compartilha um pouco nessa palestra, por isso que eu incentivo vocês a assistirem essa palestra para que a gente dê continuidade na próxima aula. Eu agradeço a atenção de todos e até amanhã.